O Anderson Godoy é um corpo em ação. A afirmação não é uma sentença, mas apenas o início de um movimento pessoal e coletivo. Co-fundador do grupo Híbridos Dança, participou do grupo de União e Consciência Negra de Ipatinga, GRUCOM. Produziu eventos como Encontrarte Negro, Encontro de Arte Contemporânea de Ipatinga, Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga Enarte, Seminaluz e Desvio Cultural. Ministrou oficinas de produção cultural e elaboração de projetos para diversas cidades, inclusive fora do estado de Minas Gerais. Artista e ativista cultural, ajudou a consolidar os conselhos e as políticas públicas de cultura. Contribuiu na inserção do grupo Híbridos na cena da dança, no âmbito nacional e internacional. Estamos no Contra-Regra e hoje conversamos com o Anderson Godoy. E Godoy? Ei, Leila, tudo bem? Godoy, artista da dança ou bailarino? Artista da dança. Por quê? Então, na verdade, o bailarino é um termo que vem lá do balé clássico, né? O bailarino é aquele que dança balé. E o artista da dança é aquele que dança, né? Um artista que realiza diversas danças, assim. Embora eu tenha tido uma experiência no balé clássico, né? Eu tive a felicidade de fazer balé com Salete Holguin, com a nossa inesquecível Dona Zélia Holguin, mas não me considero um bailarino. Eu sou uma artista da dança. E como começou esse desejo de ser artista da dança? A Dudu de Herman, que é uma querida, ela fala que não foi ela que escolheu a dança, foi a dança que a escolheu. E eu compactuo muito com essa fala da Dudu, assim, né? Sou de uma família humilde, meu pai era metalúrgico, minha mãe em alguns momentos dona de casa, em outros momentos trabalhava em casa de família, e meu pai trabalhou na indústria durante muito tempo. E o sonho dele era que eu também fosse trabalhar na indústria. Meus outros dois irmãos fizeram, né? Foram trabalhar na indústria, mas não era algo que me chamava atenção e me interessava. Aos 10 anos eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer o GRUCOM, que é o Grupo de União e Consciência Negra, aqui de Ipatinga, mas é um movimento de luta racial que tem no Brasil todo. E eu acho que daí é super importante a gente ver como é importante os movimentos sociais. Eu tive a oportunidade de conhecer a arte, cultura e, sobretudo, a dança, inclusive a dança afro, no GRUCOM, através de pessoas que são muito importantes na minha formação, como Reni, Carmen, Helena. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a dança. E de cara já me apaixonei e eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso. E o GRUCOM tinha essa coisa de trazer outras pessoas para poder trocar, né, com o grupo. E a gente teve a oportunidade de trazer aqui Marilene Silva, que é um dos nomes mais importantes da dança afro, Evandro Passos, o mestre Márcio Negão. E aí foi onde de fato eu tive contato com a dança, me apaixonei e é um casamento, assim. E como é que essa dança migra para dança contemporânea? Porque você vem desse movimento social, do GRUCOM, e aí como é que momento que... Então, eu ingressei no GRUCOM, como eu falei, e aqui tinha uma academia que era Corpus Academia, que futuramente viria a ser Estúdio de Dança Ailton Amanso, de um coreógrafo que é o Ailton Amanso. E ele disponibilizou bolsas de dança para o GRUCOM, para essa entidade. E eu fui um dos selecionados para poder fazer. Eu comecei a fazer aulas de jazz em 95. E logo em seguida, por ser um dos poucos homens da academia e por mostrar uma desenvoltura, o Ailton conseguiu bolsa lá na Academia Holguin. Então, além do jazz, eu também comecei a fazer aulas de balé. Mas a nossa questão dentro do GRUCOM, e além da questão da negritude, assim, né? A gente, já naquele momento, a gente discutia muito sobre a questão da mulher, a questão do pobre, a questão do LGBT. Eu sou um LGBT e para mim naquele momento já era uma questão, e a gente pegou e ficou pensando que os assuntos eles eram muitos e que talvez só a dança afro não conseguia dar conta da reflexão.
né, em 98, o Estúdio de Dança Ailton Manso foi participar de um festival Sesc Olhar a Dança, em São José do Rio Preto. E eu assisti lá grupos como a Quasar, que na época estava no auge, o Primeiro Ato, que é aqui de Belo Horizonte, inclusive com um espetáculo do Tuca Pinheiro, que foi a primeira vez que eu tive contato com o Tuca, que depois viria nos dirigir, inclusive, e se tornar um grande parceiro do Híbridos. E a gente falou assim, putz, mas olha só, existe outra forma de poder estar no mundo. E a dança contemporânea, eu costumo falar que é uma dança que ela é muito democrática, né? A dança contemporânea aceita o bailarino fora do peso, a dança contemporânea aceita o bailarino mais velho, ela aceita o bailarino deficiente, diferente das outras danças, né? Que precisa de muito vigor e de muita tenacidade, de ser esguio e de ser flexível e de ser com a musculatura impecável. E a dança contemporânea abraça todo mundo, né? E aí a gente falou assim que era o que a gente na verdade queria fazer. O primeiro trabalho que eu coreografei chamou Eclipse e estreou em 99, e nesse primeiro trabalho a gente ainda não sabia nomear, mas já tinha dança contemporânea. O segundo trabalho, que é Máscaras, também da mesma forma. A gente ainda não sabia que era dança contemporânea, mas já era dança contemporânea. Dança contemporânea não é um estilo, né? Assim, é um pensamento, né? É uma forma da dança estar no mundo, né? Porque não é uma dança do aqui e agora, mas é o pensamento, é a forma de organizar as ideias no corpo que é contemporâneo. E por que esse artista, o Anderson Godoy, se sentiu tão tocado por uma dança que abraçava todo mundo? Por que você acha que isso te chamou tanto? Assim? Eu acho que pela formação, assim, né? Eu sou uma pessoa católica, mesmo que não praticante, mas eu sou uma pessoa católica. Eu participei desde de bem novo de catequese, grupo de adolescente, grupos de jovem. Especificamente aqui na década de 80, Ipatinga recebeu alguns freis com a teologia da libertação. E era no momento que eu estava bem mergulhado, né, dentro dessa questão de grupo de jovens. Então eu tive essa formação social, cidadã, em grupo. E logo em seguida eu entro no Grucom, que também é um movimento social. Então uma coisa que a gente sempre brinca, por exemplo, é que, por exemplo, o lanche é algo que pra gente é muito importante em algum evento, em alguma ação, porque o lanche ele junta as pessoas, né? E em movimento social isso é muito importante, porque talvez o cara que está ali, ele não tem inclusive lanche em casa. E aí eu acho que quando eu percebo que uma dança que abraça as pessoas, uma dança que acolhe as ideias e as pessoas, eu acho que vem dessa formação de grupo, né? Tanto é que o nosso grupo, a gente criou ele em 2002 como Híbridos Companhia de Dança, era uma companhia. Então pressupõe-se que tem um diretor e tem um grupo que obedece a esse diretor. E ao longo do caminho a gente fala assim, não, mas nós não somos companhia, porque aqui a gente não funciona nessa forma vertical, a gente trabalha de uma forma horizontalizada, é grupo. Então eu acho que essa ideia do grupo, essa ideia do coletivo, essa ideia de fazer junto, essa ideia de estar junto, vem desses lugares, sabe? De grupo de adolescentes, grupo de jovens, esses freis que chegaram aqui com a teologia da libertação, e o próprio Grucom, obviamente. Esse desejo de incluir o outro, o tempo inteiro você fala, né, do coletivo, do grupo, de incluir o outro. Você se sente incluído nesse mundo, nesse universo da arte contemporânea? E é muito engraçado essa sua pergunta, porque, por exemplo, assim, de certa forma, a arte ela é um lugar elitista, né? A arte ela é um lugar para poucos. E, sobretudo, a arte contemporânea, obviamente, né? Assim, fala-se que é só para os entendidos, é só para os intelectuais, é só para aqueles poucos artistas com bolso endinheirado, que tem condições de ir para fora do país, estudar, né, e frequentar os museus. E aí você imagina alguém que vem da periferia
e que fala: vou fazer arte contemporânea, vou estar falando com esse povo que vai para fora do país, vou também para fora do país. Então, para a gente foi um pouco difícil e nem sempre a gente se sentiu abraçado. Né? Eu acho que ali as políticas públicas de cultura do governo Lula e tendo à frente, né, o ministro Gilberto Gil, que abriu de fato a possibilidade para que outros fazedores de cultura também pudessem ter acesso a recursos públicos que antes nós não tínhamos acesso a esses editais, pudessem ganhar passagens de avião para ir estudar arte, cultura em outros lugares, intercambiar. Então, assim, eu sinto que nesse momento me parece que a gente foi um pouco abraçado com a possibilidade de usufruir de uma ferramenta que é direito de todas e todos, né? Mas nem sempre era assim. Eu lembro, inclusive, da gente participando de um festival, onde é que a gente foi massacrado por um crítico do festival, e aí conversando com algumas pessoas do festival, e óbvio isso em off, foi dito: mas vocês estão fazendo coisa que vocês nem sabem o que vocês estão fazendo, vocês é lá da periferia, arte contemporânea precisa de estudos. E aí a gente começou de fato a entrar no meio. Então, por exemplo, os livros de dança no país falam de um grupo de dança de uma cidade do interior de Minas chamado Ipatinga, e esse grupo chama-se Híbridos, né? Então a gente aparece em publicações do Itaú Cultural, do Sesc, a gente começa a aparecer em programação nacionais importantes, como o Panorama Rio Dança, que talvez é o maior festival de dança contemporânea do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. A gente começa a aparecer no FID, que é o Fórum Internacional de Dança, que é o maior fórum de dança do estado de Minas Gerais. E aí Helena Cades, que é uma crítica de dança super importante do Estadão, interessa em escrever sobre a gente. Marcelo Castilho, que é um querido, infelizmente já não está mais entre a gente, já faleceu, mas era um crítico do estado de Minas, começa a se interessar e começa a se inscrever para a gente e começa a frequentar os nossos eventos. Então, de certa forma, a gente consegue furar aí, essa barreira e entrar e se inserir. E se não éramos abraçados, como se pergunta, a gente se abraça eles, né? Então a gente parte para cima e olha, a gente abraça esse povo, que é o povo que, de certa forma, constrói a história da dança no Brasil. E hoje, isso pode parecer pedante, né, essa fala minha, mas eu estou só repetindo fala, por exemplo, como da Tereza Rocha, que já esteve aqui. Nós estamos e fazemos parte da história da dança brasileira. Então a gente, em alguns momentos, não sentiu-se abraçado, a gente foi lá e abraçou. Num primeiro momento, o Grucom falava da negritude, LGBT, né, da questão da mulher. E agora você falou que vocês estão inseridos no cenário da dança brasileira, falando o quê? Então, para a gente a questão do corpo, ela é uma questão. Eu acho que não dá para falar de dança sem a gente falar do corpo. E para falar do meu corpo, todas essas questões que você coloca, eu não tenho como fugir delas, né? Assim, eu sou afrodescendente, então a questão do racismo, da negritude é uma questão. E inclusive está posta nos últimos trabalhos, sobretudo, né? O Da Carne ao Corte, o Coisa é Tudo, essas questões aparecem. Tem um solo lindo da Rosângela no Coisa é Tudo, com a música da Nina Simone, que é maravilhoso, que ela embrulhada com as enchentes da Maria Cloenes, assim. Não tem como eu não falar do corpo LGBT, porque eu sou um LGBT, né? Não tem como eu não falar de um montão de outros corpos que me constroem, né? A Helena Katz, ela fala de uma coisa muito bonita, que é o corpo mídia. Não vou ficar aqui falando porque não é o caso, mas de acordo com ela e a Christine Greiner, tudo que toca na gente vira corpo. Toda informação que toca na gente vira corpo. Então, se eu falo de todo esse processo, né, que a gente colocou aqui, de todas essas pessoas com quem a gente falou,
todas elas foram ao longo da minha trajetória construindo esse meu corpo. E quando eu vou para a cena, quando eu vou para o palco, quando eu vou para criar um trabalho, não tem como eu descolar. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque o corpo aqui não é visto como um jarro vazio que a gente vai enchendo de coisas, não é isso. É essa informação mesmo que vai colando e vai virando o corpo, né? E vai fazendo com que eu seja o Anderson Godoy de hoje. Né? Essa trajetória toda, ela me constrói. E essa construção é que gera a minha dança. É muita coisa, né, Godoy? 18 anos e eu fico pensando assim, quais impressões, né, que você falou de um corpo mídia, quais impressões que esses 18 anos de híbridos, de vivência desse menino que saiu lá do Grucom e está aqui agora, que impressão foi mais forte nesse corpo para você? Então, eu acho que quando eu olho hoje em 2021 e eu olho para trás, eu fico pensando que eu não imaginava que a gente conseguiria chegar aqui, sabe? Porque nada disso passava pela nossa cabeça. Era um grupo de pessoas que se gostava muito e que gostava muito de fazer aquilo que a gente fazia. Então eu lembro que quando a gente começou, a gente ficava aos domingos, porque todo mundo fazia outras coisas, e a gente ensaiava só aos domingos, de 8 da manhã às 4 da tarde, e aquilo era incrível, e era muito gratificante fazer aquilo. E quando você me pergunta isso, eu fico olhando pelo tanto de pessoas que passaram por aqui e o quanto isso mudou a vida dessas pessoas, né? Eu sempre falo isso, que a Rosângela era uma pessoa que não abria a boca. Quem conheceu a Ró há 20 anos atrás sabe disso. A Ró hoje é uma mulher negra, super empoderada, que já teve mais de 19 países dançando. Ela estava lá trabalhando, mas ela não que seja inferior, não é isso, mas ela não foi lá para fazer um outro trabalho, não, ela foi trabalhar com dança em 19 países. E ela só conseguiu fazer isso porque ela passou por aqui e a gente junto construiu isso, né? A Cló é uma pessoa que está super empoderada com diversos projetos e que o trabalho dela já foi exposto em uma galeria em Miami pela mão de Ronaldo Fraga, que é um dos nomes mais importantes desse universo de arte e cultura, e ele pega esse trabalho dela e ele leva para uma galeria em Miami para poder expor. E a Cló mesmo fala, isso só é possível porque eu construí isso aqui junto, dentro deste lugar. E assim todas as outras pessoas que por aqui passaram. O Sávio, um dia ele virou e falou assim que ele acha... Tem uma frase que ele usa, que a gente inclusive queria que fosse o nome do nosso trabalho, e acabou não sendo, que é voar com a gaiola e tudo, que eu acho que define muito como resposta a isso que você me pergunta, porque eu acho que de certa forma a gente, enquanto híbridos e enquanto sujeito Godoy, a gente durante esse tempo de trajetória, a gente conseguiu voar com gaiola e tudo, porque a gente está dentro de uma cidade do interior de Minas. A gente está dentro de uma cidade que é uma cidade industrial, que o foco, as oportunidades... A gente não tem aqui um curso de arte, por exemplo, né? A gente tem aqui um curso de mecânico, de engenheiro, né? As oportunidades para a indústria. E aí, nesse sentido, a gente acha que voar com a gaiola e tudo é conseguir chegar aqui nesse sentido. O Sávio ele falou assim que é incrível e tudo isso que eu falei da Rosângela e da Cló. É incrível, não tenho sombra de dúvidas. Mas ele virou e falou assim do Luciano, que é o meu parceiro, e que, por exemplo, assim, era um homem casado numa relação, né, de uma heteronormatividade, com filhos, e funcionário da indústria, e ele abre mão de tudo isso para vivenciar profundamente isso aqui também, né? Hoje, nós do Híbridos, a gente vive única e exclusivamente da dança. E, putz, isso num contexto de Brasil não é a realidade do nosso país, né? Mesmo aqueles que vivem de dança, vivem dando aula, vivem fazendo outras coisas, vivem com um segundo, um terceiro trabalho, que inclusive é de lá que eles tiram recurso para manter a dança. E a gente conseguiu viver disso. Eu vivo de dança, especificamente,
desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar com dança. O Lu, desde 2011, quando ele, depois de 16 anos, que ele sai da indústria, ele vive de dança. É óbvio que não é tudo tão lindo e tão maravilhoso quanto talvez possa aparecer na minha fala, né? Mas é igual a rosa, né? A rosa é linda, é perfumada, mas tem espinho. E você falou assim de voar com gaiola e tudo. Qual que você acha que foi a sua gaiola? Eu acho que eu mesmo. Eu acho que eu mesmo fui a minha gaiola, assim, né? Por tudo isso que eu coloquei, às vezes a gente acha que a gente ainda está fazendo pouco. Eu lembro, né, quantas vezes você me puxava para o chão, né, no período que você teve dentro do Híbridos e falava, não, isso não dá, não tem como fazer isso. Então, assim, a gente já entrou, por exemplo, saiu de um projeto super devendo, porque a gente entregou mais do que a gente prometeu e a gente fez mais do que a gente fez. A gente tinha muita dificuldade, eu falo eu e Cloenis, sobretudo, acho que nesse sentido, Marcelo Evelin uma vez falou que possivelmente a gente teria sido parceiros de casamento até, Marcelo falou isso, assim, e Janaína confirmou, inclusive, porque a gente pensa muito parecido em algumas questões. Mas eu acho que eu fui a minha gaiola no sentido de que, às vezes, eu me boicotava, né? E tem também aquela coisa da procrastinação também, né? Que às vezes você deixa muito para depois, você enrola determinadas coisas, você perde determinadas oportunidades. A gente tem medo, né? Talvez o voo, já que a gente está falando de voar com gaiola e tudo, eu acho que o voo já foi bem alto, mas em alguns momentos eu acredito que ele poderia ter sido mais alto e essa gaiola que sou eu mesmo, ela deu uma segurada. Como em alguns momentos se extrapolou também com algumas coisas assim, sabe? Sim. E você falando desse voo, você citou as meninas, o pessoal do Híbridos. Onde esse voo é do Godoy? Onde esse fazer artístico levou o Godoy? A gente está fazendo uma consultoria, tem 2 anos, que é com o André Martinez, que é de São Paulo, que é um querido, um super fofo. E aí ele me chama de Senhor Híbridos, porque ele fala que eu sempre falo no plural, e eu sempre falo de uma fala a partir do Híbridos. E a provocação dele o tempo todo era, não, mas eu não quero saber do Híbridos agora, eu quero saber de você, que me parece que é a mesma pergunta que você está fazendo. E eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Mas talvez pode até ser uma proteção, sabe? Pode ser talvez um escudo, porque talvez com o Híbridos eu me sinta mais forte, mais empoderado. E talvez, enquanto Godoy, eu me sinto mais enfraquecido. Talvez. Né? É uma questão. Mas fica para outro momento. Isso fica para um outro momento. Eu acho que, por exemplo, Lu e eu, nós não nos graduamos. Isso eu acho que é uma questão, já que falando de mim, né? Inclusive eu lembro que o Sávio em algum momento, que eu acho que foi no mesmo momento que ele falou para você, inclusive, eu pago vestibular para vocês, mas é importante de vocês estudar, vocês têm que estudar. E eu lembro que na hora dessa fala, eu lembro que você fez o vestibular, e eu também fiz, inclusive foi no mesmo momento, mas eu tranquei, eu iniciei arquitetura e urbanismo, tranquei no segundo período, depois voltei, concluí mais 2, tranquei, parei no quarto, assim. Inclusive curso que eu acho que avançou muito aqui dentro, que eu trouxe muitas coisas, muitos professores vieram aqui para dentro, foi um momento, acho que riquíssimo do Híbridos. Mas eu acho que enquanto pessoa, falando de Wenderson, eu sinto que tem essa fragilidade, porque, por exemplo, a gente tem uma bagagem gigante de conhecimento, de vivência, que nenhuma universidade no mundo nos daria. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem portas abertas em muitos quesitos, porque a gente não tem o diploma, a gente não tem o certificado, entende?
Então, por exemplo, já perdi, né? Vou falar então de mim, vou parar de falar no plural. Já perdi, inclusive, oportunidades de possível cargo, de possível trabalho, porque não tinha a graduação, entende? Assim como já vi pessoas ocupando espaços que, né, não vamos entrar no mérito, mas assim, é porque tinha a graduação, entende? Então, assim, esse lugar, né, eu acho que quando traz para mim, talvez seria essa uma frustração ou mas que ainda tem tempo, né, de resolver, né? Sim. E aí eu acho que para a gente ir caminhando, assim, para onde pode parecer que é a mesma pergunta, mas existe uma frustração, né, de não ter feito uma faculdade, existe um desejo de abrir portas. Quais portas você quer abrir? Acho que é essa. Quais portas ainda faltam abrir com esse seu dançar? Essa é a pergunta. Na verdade, eu sou de um tipo de pessoa que eu acredito nas possibilidades. Então, eu acredito que ainda tem muitas portas para serem abertas, sabe? Assim, acho que ainda tem muito por fazer, né? Agora a gente está passando por um processo da Lei Aldir Blanc, né? A gente conseguiu colocar muitas pessoas para dentro que talvez elas não entrariam. E o recurso veio, o recurso está aí, o recurso é para todas e todos. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, me entristece muito a possibilidade daqueles que a gente não conseguiu e daqueles que a gente sabe que não vão entrar, né? As culturas populares, por exemplo, elas não vão entrar. E não vão entrar porque elas nem sabem o que é CND, elas nem sabem o que é SEI, elas não têm smartphone para poder fazer uma selfie, para poder cadastrar no SEI, que tem toda uma burocracia, né? A gente tinha aí 7.000 propostas de artesãos, que chegou em 560. Então, assim, eu ainda tenho o desejo de abrir essa porta com essas pessoas, até mesmo porque foi de onde a gente veio, né? A gente veio de uma instituição de projeto social. Então, eu fico pensando, e até agora, por exemplo, um dos projetos que a gente tem para o ano de 2021, que é o Ponto de Cultura, a gente pactuou que a gente teria microprojetos. E um desses microprojetos que a gente está discutindo é como a gente pode, inclusive, retomar o Grucom, né? Porque a gente sabe da dificuldade que essas pessoas têm de lidar com esse lugar, né? Então, essas tantas portas que elas estão trancadas e chaveadas e com cadeados e com aquela tetra-chave, eu acho que a gente precisa, e eu me sinto assim com comprometimento, sabe? De ir até lá. E nisso eu me coloco num lugar de disponibilidade também, que às vezes cansa, que às vezes é exaustivo, na tentativa de abertura dessas tantas portas, assim, né? Eu acho que é um pouco isso, eu acho. Quando você fala assim, que está pensando em projetos, que vai até trazer o Grucom novamente, você acha que em algum momento dessa caminhada você perdeu essa ideologia que tinha do Grucom, se desviou ou não? Como é que é isso? Por que trazer o Grucom de novo agora? Já fui questionado muito disso, né? Cadê o corpo negro da dança? Cadê? Eu não acho que desviou. Mas uma coisa que é super engraçado, né? Porque assim, muitas pessoas perguntam assim, mas por que híbridos? O híbridos ele não é a mistura, né? O híbridos ele é o produto da mistura. E que eu acho que é o nosso caso, tanto desse grupo de dança, que eu acho que o nome é perfeito para ele, porque ele é produto de uma mistura de linguagens, de possibilidades, e do nosso próprio fazer, né? A gente não está interessado só na dança cênica que vai lá para o palco, mas de todo o processo que gera ela. Então eu não acho que a ideologia ela mudou, mas eu acho que ela teve interferências que fez com que a gente avançasse num ponto de vista de distribuir
aquela ideologia em tantas outras frentes, em tantas outras possibilidades, e que não é um único foco, entende? Mas que abre para um monte de outras frentes e possibilidades e atuações. Acho que é um pouco isso, sabe? É um híbrido. Exatamente, é um híbrido. É engraçado você falar isso, porque assim, Ricardinho Maia, que era um querido, que também não está mais entre a gente, ele não me chamava de Wenderson, não chamava de Leila, não chamava o Luciano de Luciano. Onde ele nos via, ele falava, chegou o híbridos, olha o híbridos aí. Então, quando eu falo de criar corpo, eu acho que a gente conseguiu criar um corpo, inclusive, para além do nosso corpo, né? É híbridos. Godoy, eu te agradeço a participação no Contra Regra e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que curtam, compartilhem e ative o sininho para receber mais informações. E até o próximo Contra Regra.